guys and girls, how are you? Welcome to our English class number 14. My name is Teacher Solange and I'm not going to translate this time, ok? Let's go! Assunto da aula de hoje: Argumentative and Persuasive Resources. Os argumentos, os recursos argumentativos e persuasivos. Como que nós vamos fazer isso, teacher, em inglês? Bem simples. Let's go! Os objetivos propostos para esta aula são: identificar recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda, como elementos de convencimento. Acho que repetiu aqui o elementos, né? Como elementos de convencimento. Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística. Identificar argumentos principais e as evidências, exemplos, que os sustentam. Vamos pensar um pouco, vamos queimar um pouco esses neurônios aí hoje. Temos aqui uma tag cloud. Olha só, tag cloud quer dizer que são as palavras-chave para o nosso contexto, para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar a respeito persuasion, leadership, que vocês já aprenderam lá nos sufixos, que é liderança, communication, ideas, discussion. A gente consegue mais ou menos saber sobre o que fala o contexto. Isso se chama skimming, que nós fazemos na língua inglesa. Nós procuramos dentro de um texto ou dentro de uma tag cloud as palavras que conhecemos, que já vimos antes, que aprendemos. Por exemplo, na escola, em anos anteriores, que aprendemos com música, com jogos, com filmes, ok? Nós vamos usar do nosso conhecimento prévio, aquilo que já sabemos, para entender todo um texto, que talvez não sabemos tudo. So, what is persuasion? Persuasion is the action of making someone believe or coming to believe in something. It's also the action of convincing someone about something or changing that person's behavior and or opinion. What is that, teacher? O que é isso? Opa, pulei uma. O que é persuasão? Persuasão é a ação de fazer com que alguém acredite ou passe a acreditar em algo. E também a ação de convencer alguém sobre alguma coisa ou fazer com que essa pessoa mude de comportamento ou opinião, certo? Quando vocês têm esses slides em inglês, não pulem, façam a leitura, porque dentro desse slide há palavras que vocês conhecem e aí você já consegue entender antes de chegar nessa tradução, certo? Então, meu conselho, sugiro que você sempre leia, não pule. É esse o seu momento de estudar. Mais uma tag cloud que fala a respeito de persuasion, da persuasão. Eu vou tentar convencer a pessoa de algo ou alguma coisa que eu queira que ela seja convencida, de uma situação, enfim, de vários pontos. Eu vou explicar para ela por que ela precisa acreditar na minha ideia, por que ela precisa ser convencida. What is argumentation? Argumentation is the act of art of arguing, of debating, presenting and contrasting the reasons that through logical reasoning lead to a conclusion. O que é argumentação? Argumentação é o ato ou arte de argumentar, de discutir, apresentando e contrapondo razões, que através do raciocínio lógico chegam a uma conclusão. Pode-se concluir que esses dois recursos se complementam, pois para persuadir alguém a fazer algo é necessário ter uma forte argumentação. Eu preciso realmente estar bem posicionado para convencer essa pessoa. Os recursos de argumentação e persuasão são muito usados em anúncios publicitários.
para convencer o leitor a adquirir um produto ou concordar com uma opinião. Os textos da esfera jornalística, como entrevistas, crônicas, notícia, reportagem, etc., também usam argumentos. Porém, eles devem se basear em fatos, não opiniões, já que é importante haver verdade na informação vinculada. Vamos para um exemplo. Olha só. Os dois estão dentro de um bar e aqui eles estão discutindo quem é melhor, Google ou Bing. Aí um deles argumenta, Google. O outro responde, Bing. Google, Bing. E ele responde de novo, Bing. A pessoa pensa e resolve dizer, Amazon. Trocando totalmente o sentido. Aí ele diz, stop changing the subject. Para de trocar de assunto, que o Amazon não tem nada a ver com pesquisa. O Amazon é totalmente diferente. A discussão na tirinha é sobre qual é o melhor site para pesquisas. Porém, parece que a discussão termina quando não há mais nenhum argumento. Tá bom que aqui nessa tirinha ela é mais uma charge, não é? Ela não é bem uma tira, mas eles quase não colocaram argumentos para provar a ideia e levar para outra pessoa a concordar com a sua opinião. Mas afinal de contas que o loirinho lá, ele realmente confirmou, porque ele já não sabia mais o que dizer quando a resposta foi Bing pela última vez. Então, ele acabou concordando ou querendo encerrar mesmo a discussão. Nesse exemplo, a gente tem o Kelvin e o Haroldo. Então, olha só que legal. Diz assim, ele aparece, vocês olhando bem, observando bem de perto, o Kelvin aparece com uma borboleta dentro de um pote. E ele fala, look, I caught a butterfly. Olha, eu peguei uma borboleta. E aí o Haroldo resolve, então, argumentar com ele a ação. If people could put rainbows in zoos, they would do it. A frase dele foi, se as pessoas pudessem colocar arco-íris no zoológico, elas fariam. E ele pensou bem e soltou a borboleta. Kelvin conta a Haroldo que capturou uma borboleta. Por sua vez, o Haroldo comenta que se as pessoas pudessem, prenderiam arco-íris em zoológicos. O Haroldo conscientiza Kelvin de que criaturas belas como borboletas devem ficar livres na natureza e que podemos apreciá-las deixando-as livres. Não precisamos prendê-las. Foi um argumento muito bem colocado e eles não precisaram discutir muito, porque o Kelvin entendeu muito rapidamente a ação dele. Overview. Olha lá. One of the safest choices drivers and passengers can make is to buckle up. Many Americans understand the safe-living value of the seatbelt. The national use rate was at 19.5% in 2019. Seatbelt use in passengers' vehicles saved an estimated 14,955 lives in 2017. Understand the potentially fatal consequences of not wearing a seatbelt and learn what you can do to make sure you and your family are properly buckled up every time. O que quer dizer tudo isso? A gente pode imaginar pela imagem. Vocês conseguem imaginar junto comigo que é um cinto de segurança? O texto nos informa sobre a quantidade de vidas salvas pelo uso correto do cinto de segurança, que foram 14.955 vidas que foram salvas com o cinto de segurança. O argumento usado foi o potencial risco fatal de vida caso os ocupantes do veículo deixem de usar o cinto de segurança. Eles disseram que então os passageiros dos veículos foram salvos, esse número. Isso em 2017. Aqui em cima, a taxa era de 90%
de pessoas, 90,7% de pessoas que foram salvas de acidentes que não foram fatais por causa do uso do cinto de segurança. A gente vê muitas pessoas ainda que não usam. Não sabemos qual o fator de fazê-las não usar, mas eu acredito que esse número faça com que a gente pense realmente no uso e na segurança do seatbelt, do cinto de segurança. When we read a text, it's important to pay attention to the hidden information. All of us need to figure out the meaning of the context beyond the words. Ideas can be implicit in sentences. Quando lemos um texto, é importante prestarmos atenção às informações ocultas. Todos nós precisamos descobrir o significado do contexto além das palavras. As ideias podem estar implícitas em frases. Essa ideia a gente pode perceber lá no cartoon inicial. Não precisava-se de uma discussão tão grande assim. Eles podiam ter argumentado mais, mas estava implícito, já estava dentro da frase, não estava explícito. Então, precisamos sim aprender a ler além de palavras. Outro fato muito importante para a gente conseguir convencer alguém da nossa ideia ou a fazer algo é fact and opinion, o fato e a opinião. O que é verdade e o que eu acho ser verdade. Fact is something that really happened, an absolute truth. Fato, então, é algo que realmente aconteceu, uma verdade absoluta. O exemplo dessa verdade absoluta: a Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. Sabemos disso. Opinion is what somebody thinks about a subject, or fact, or person, not sure if it is true or not. It is a way of seeing a fact. A opinião, então, é tudo aquilo que alguém pensa sobre um assunto, um fato, uma pessoa, sem ter certeza se é verdade ou não. É uma forma de ver um fato, mas aquilo não é uma verdade absoluta, é apenas um modo de ver. Por exemplo, o brigadeiro é o melhor doce do mundo. Eu sei que ele é bom, porque eu também gosto. Mas será que ele é o melhor mesmo? Não é um fato, é a minha opinião sobre o melhor doce do mundo, o brigadeiro. Read the story. Think about what parts are fact and what parts are opinion. Leia a história. Pense nas partes que são fato e nas partes que são opinião. Jack lives in a small town in Australia. The closest big city is an hour's drive away. Jack looks forward to going to the city because when they drive through the countryside, they almost always see kangaroos. Sometimes they even see a baby kangaroo riding its mother pouch. Jack knows all about kangaroos. Se mesmo que você não tenha a tradução desse texto, pela palavra kangaroo, você sabe do que eu estou falando. Mas eu vou traduzi-lo mesmo assim para você, que não está no slide. O Jack, que é o menino da nossa história, ele mora numa pequena cidade da Austrália. A cidade mais perto, a cidade grande mais perto, é 1 hora da cidade dele, dirigindo, indo de carro. O Jack não vê a hora de ir para a cidade, porque quando eles dirigem através do interior para chegar naquela cidade, eles quase sempre veem cangurus. E às vezes eles veem bebês cangurus. Riding its mother pouch, andando junto com a mãe dentro da bolsa. Pouch é a bolsa do canguru. Jack knows, o Jack sabe tudo sobre canguru. A baby is called a Joey, a mother is called a Doo, and a father is called a Boomer. A group of kangaroo is called a mob. Once Jack saw a kangaroo jump about 3 times its height. It was an amazing sight. He knows that when kangaroos are hopping along at high speed,
they can go as fast as 40 miles per hour. Também acredito que você consiga entender, mas vamos lá, vou te ajudar. Um bebê canguru, um filhote, se chama Joey, em inglês. A mãe é chamada de Do. Em inglês, a mãe canguru é Do. E o pai é chamado de Boomer. Todos os nomes em inglês, nós sabemos normalmente o nome geral. Se nós nos aprofundarmos, esses são os nomes para cada um dos animais, ou para cada grau de parentesco dos animais. Um grupo de cangurus é chamado mob. Uma vez, o Jack viu um canguru pular 3 vezes a sua altura. Foi uma imagem fascinante, maravilhosa. Ele sabe que quando os cangurus estão em alta velocidade, eles podem alcançar 40 milhas por hora. Quando eles estão correndo ou saltando. Esse hopping, ele seria como saltitar. Eles não chegam a correr, eles saltam. Mas também não é um salto, é um saltito. Então é a palavra hopping, ok? Jack also know that even though kangaroos are fun to look at, you wouldn't want to try to pet one. If a kangaroo thinks it is a danger, it just might lean back on his big tail and kick you with its back feet. O Jack também sabe que os cangurus são engraçados para olhar. Porém, você não pode colocá-los ou tentar fazer deles um animal de estimação. Se um canguru pensa que ele está em perigo, ele simplesmente vai lean, quer dizer, ele vai se inclinar para trás, ele vai ficar na sua cauda e ele vai dar um chute em você com a parte de trás do pé. E você sabe que o chute de um canguru é muito potente, ele pode sim matar. Então, olha só, o que nesta história é verdade e o que nessa história é opinião? O que é fato, fact, e o que é opinion? Vamos lá. Jack lives an hour drive away from the city. O Jack mora a 1 hora dirigindo da cidade mais próxima, a Big City. Você acha que isso era um fato, a fact, ou a opinion, lá no texto? Jack likes when his family drives to the city. O Jack gosta quando a família dele dirige até a cidade. Era um fato de verdade ou é a opinião que o relator desse texto tinha a respeito do Jack? Baby kangaroos are called Joeys. Os filhotes de canguru são chamados Joeys. Era um fato ou era uma opinião? Let's check it out. Vamos conferir? Então, a primeira, a gente achou que é um fato. A gente achou não, é um fato. Porque dizia que a cidade dele ficava a 1 hora dirigindo até a cidade mais próxima. Então, realmente, não tinha como diminuir essa velocidade, não é? Essa distância toda. Depois, o Jack gosta quando a sua família viaja para aquela cidade. Não é um fato, foi o que a pessoa que escreveu o texto teve como opinião, que ele gostava, não é? Mas não é um fato verdadeiro, não é uma absoluta verdade. Já baby kangaroos, os filhotes são chamados de Joey. É um fato, é verdade, está lá no dicionário da língua inglesa. Jack was amazed at the sight of a kangaroo jumping almost 3 times its height. O Jack estava surpreso com a altura, com a visão de que o canguru pulava 3 vezes a sua altura. É um fato ou é uma opinião? Ele estava surpreso com isso? É um fato de verdade ou uma opinião daquela pessoa que escreveu o texto? Jack knows that kangaroos can be dangerous. O Jack sabe que cangurus podem ser perigosos. É um fato os cangurus serem perigosos? Ou é apenas uma opinião? Let's check it out. Olha lá. Então, a primeira, o escritor disse que achava que o Jack estava surpreendido com a visão. Mas não é um fato absoluto. Pode ter outro tipo de adjetivo, ou ele pode apenas gostar, mas não estar surpreso. É uma opinião que o autor do texto teve.
Já que cangurus são muito perigosos, principalmente quando se sentem ameaçados, é um fato. It's a fact. Então precisamos sim aprender a diferenciar o que é uma opinião de uma pessoa e o que é um fato. Vamos para a próxima história. Read the story. Think about what parts are fact and what parts are opinion. Vamos ver o que é fato e o que é opinião nessa história. Faye's dad got a new job. They moved to a new house in a new town. Faye likes the new house. She thinks it is nice. Her room has a window that looks out on the backyard. The bed and dresser from her old house are in her new room. All of her toys are in her new room too. She likes her new room. She hopes she will like her new school. Sorry, deixa eu voltar para vocês. Já dei a resposta, isso não é justo. Muito bem, se vocês lerem, e eu quero que vocês leiam com calma para fazer novamente o exercício de skimming, descobrir pelas palavras que você conhece o contexto desse texto. A Faye, o pai da Faye, ele ganhou um emprego novo e eles mudaram para uma casa nova, numa cidade nova. Ela gostou bastante da casa, ela está gostando, ela acha que é legal. O quarto dela tem uma janela que tem a vista para o quintal. A cama e a penteadeira vieram da casa velha e agora estão no quarto novo. Todos os brinquedos dela estão no quarto novo também. Ela gosta desse quarto novo e ela espera que vai gostar da escola também. Ela tem a esperança de que vai gostar de tudo e também da escola. Então vamos ver. O que é fato nesse texto? Fact. And what is opinion? E o que é opinião? The bed and dresser from Faye's old house are in her new room, in the new house. A cama e a penteadeira da casa velha de Faye estão no novo quarto dela, na nova casa. Você acha que isso é um fato? Que é uma verdade? Ou que é apenas uma opinião da pessoa que escreveu o texto? Faye thinks her new house is nice. A Faye acha que a casa nova dela é legal. Isso é um fato absoluto ou é uma opinião? Let's check it out. The bed and the dresser. A cama e a penteadeira da casa velha estão no novo quarto. É um fato, ela contou. Veio da casa velha e está na casa nova. Agora, a letra B, ela acha a casa nova legal. Ela ainda não tem certeza que a casa é legal. Ela ainda está terminando de formar a opinião dela. Ela ainda precisa viver mais um pouco nessa casa nova para ela ter uma verdade absoluta. Portanto, it's an opinion, ok? Understanding the innate difference between a fact and an opinion is a key to making good decisions. Então, entender a diferença inata entre fato e opinião é a chave para falar de boas escolhas e para fazer boas escolhas também. Depois de tudo isso, a gente percebe que em todos os assuntos que nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos sim ouvir as pessoas, mas também os prós e os contras, para depois nós chegarmos à nossa opinião, ok? I hope you have enjoyed our class. Eu espero que você tenha gostado. Se você não conseguiu entender bem, volta lá e assiste de novo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Outra coisa, não esqueça mesmo no 9º ano de fazer o seu homework. O homework é muito importante para consolidar tudo que você aprendeu nos seus estudos. Ele é o complemento, a chave para você terminar de entender todo e qualquer conteúdo, não só da língua inglesa, ok? I see you next class. Bye bye. Thank you.